Olá, gente, voltando aqui com o estudo das ligações metálicas. As ligações metálicas é a última classificação no estudo de ligações químicas que a gente vai estudar. Elas vão acontecer entre metais, tá? Então, ligações metálicas são as ligações que acontecem entre metais. Basicamente, os metais vão se ligar entre si através de um mar de elétrons. Essa é a ideia da ligação metálica. A gente tem ligação metálica ou as ligas metálicas em situação do dia a dia. Em todo lugar tem ligas metálicas. É o caso do aço, do alumínio que é usado em latinhas, né, de refrigerante. É o caso do latão também. É o caso do cobre e de outros aí materiais que só a gente vê no dia a dia. Não são metais puros, são metais que são ligados, formam ligações metálicas, tá? Então, a ligação metálica é quando eu tenho os metais se ligando entre eles. Então, uma das principais características desse tipo de ligação é justamente o fluxo de elétron. Já que o metal ele tem a tendência em perder elétron, então eu vou ter uma quantidade considerável de elétron, tá, na nuvem eletrônica, de 1, 2 ou 3 elétrons que vão se mover na última camada desse metal. Tá? Então, essa tendência aí de formar essa nuvem de elétrons, esse mar de elétrons, é que vai poder formar a ligação metálica. Porque quando um metal ele perde elétron, ele vira um cátion. Então, ele vai virar um átomo de carga positiva. Vai virar um íon de carga positiva. E esse íon de carga positiva vai ser atraído pelo elétron que ele perdeu. Só que vão ser vários íons e vão ser vários elétrons. É por isso que é chamado de mar de elétrons. Então, a figura, a ilustração, para você tentar entender isso, uma delas que eu coloquei é essa, que é justamente esses pontinhos menores seriam os elétrons, que estão perdidos aí, o átomo perdeu o elétron, o metal no caso, e quando ele perdeu o elétron, ele ficou positivo. Então, esse positivo que está aí é justamente um átomo que perdeu o elétron. Esses pontinhos aqui são os elétrons dos átomos que estão unidos. Então, a ligação metálica é chamada de ligação de mar de elétrons. Os metais estão mergulhados nesse mar de elétrons. E é a partir daí que forma a ligação metálica. Esse negativo é o elétron da última camada desse metal. E o positivo é o metal que perdeu o elétron. Então, por isso que é chamado de mar de elétrons. As características desse tipo de ligação é basicamente as características que deram origem, né, que são comuns aos metais. Então é brilho devido à quantidade de elétron na última camada. É a questão da condutividade elétrica e térmica, tem a ver com esses elétrons. É a questão da densidade elevada, o peso desses compostos, ponto de fusão e ponto de ebulição. E por último, aquelas características que a gente já estudou, que é a maleabilidade e a ductibilidade. Sendo a capacidade de se transformar, se reduzir em chapas e lâminas bastante finas. E o outro específico, que é como se fosse uma derivação da outra característica, que é a capacidade de se transformar em fios. Então, resistência, maleabilidade e ductibilidade são características das ligações metálicas e dos metais. A gente tem as ligas metálicas formadas através dos metais e outros compostos, tá? Pode ser ou não metal. Então, o aço, por exemplo, é uma liga metálica entre ferro e um composto que não é metal, que é o carbono. Tá? Ele é formado aí através da união desses dois aí. Aço inoxidável, que pode ser ferro, carbono, níquel, ferro, carbono, cromo, entre outros. Bronze, que é uma liga metálica entre o estanho e o cobre. E outras ligas, né? Latão, cobre, zinco, ouro, que também é a união de ouro, uma pequena quantidade de ouro, e outra quantidade de outros metais. Aqui ele diz que o ouro ele pode ser usado através de 25% do ouro e 25% de cobre ou prata. Tá? Aqui pode variar esse 75%, pode ser 50%, 30%. Esse valor aqui pode mudar dependendo do tipo. Por exemplo, nas medalhas das Olimpíadas, esse valor era bem pequeno. Tá? Então, mas o ouro que a gente conhece, ele é uma liga metálica. Tá? Ele não é
Normalmente não é vendido de forma pura. Assim. Então a gente finaliza a parte das ligações metálicas e volta numa próxima aula, num próximo momento, certo? Então é isso e até a próxima.